E aí, pessoal, vou pedir um favor, quem estiver vendo ao vivo, se puder me mandar um joinha só para eu ver se eu consigo consertar. Helena que entrou agora. Helena, tá tudo certo aí? Tá me vendo? Tá me ouvindo bem? Que eu tenho tido problema aqui com o celular, mas eu acho que hoje tá... Acho que agora consertou, né? Se... Amém, amém. Beleza. Eu vou dar um tempinho, até eu só tava fazendo um teste aqui, né, pra gente. Obrigado, Dimara. Também já deu ok aí, que tá positivo. Eu tive problema no celular 3 vezes, 3 semanas seguidas, né? Uma que até ficou de cabeça para baixo, né? Teve uma outra que eu fiquei 40 minutos aqui falando a mensagem, ninguém tava vendo, e para mim parecia que tava. E aí semana passada eu entrei, não tinha também, tava travado, mas eu consegui mudar pro Facebook, porque eu uso um programa aqui, que é a página, que é um programa que controla aqui as gravações para depois ir pro Facebook, né? E aí eu acho que tinha dado problema nesse programa. Então já vou falar o pessoal aí que tá ao vivo, a Cacilda, a Helena, a Tânia, a Edmara, o Edson, a Marlene, a Leninha, bom dia, viu, Marlene? Deus te abençoe. O Carlos, Deus te abençoe, viu, Carlos? Você, a Rosângela, a Tânia também. Desejou aqui uma paz do Senhor, que Deus abençoe. Ela falou que o som tá baixo, né? Acho que é eu que tava falando baixo, viu, ô Tânia? Deixa eu ver. Ah, não, a Helena que falou. A Helena falou que o som tá baixo, mas é porque eu acho que eu tava falando baixo mesmo, tá bom? Mas eu vou impostar minha voz aqui para ver se sai melhor, né? Desculpa, viu, gente? É que eu tô fazendo já um teste aqui para ver se vai funcionar. Por isso que eu entrei até um pouquinho antes das 8. E é interessante porque às vezes a gente não imagina, mas tem um pessoal que fica esperando às 8 horas. Aí quando não entra às 8, eu começo a receber mensagem no meu inbox no Facebook perguntando: não vai ter hoje, não vai ter. É interessante isso daí. Obrigado, viu? Ó, nós já estamos aqui faltando 1 minuto para as 8, né? Eu vou começar e hoje nós vamos falar sobre a última. Hoje é a última mensagem sobre Davi, né? Nós fizemos aí os heróis da fé e começamos por Davi. Estamos fazendo, né, heróis da fé. Começamos por Davi e hoje então é o último dia, o último programa de mensagem sobre o reinado de Davi, né? Nós vimos então nesse decorrer do tempo aí, quando Davi era um mero desconhecido, que ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, quando ele foi ungido rei, porque Deus rejeitou o reinado de Saul. Davi então sai do anonimato e vai para a linha de frente quando ele mata o gigante Golias, né? Quando ele vai lá na guerra levar comida para os irmãos e saber como eles estão, lá ele encontra Golias desafiando o exército e aí ele então luta com o gigante e mata o gigante. E aí então ele ganha fama. E aí começa a ir para frente nas guerras, começa a batalhar contra países vizinhos e começa a se dar bem, começa a ser bem sucedido. E aí vem então a inveja de Saul, porque o povo começava a gritar o nome de Davi, ovacionar Davi, e Saul, com inveja, intentou em seu coração matar Davi. Davi então foge para o deserto, onde ele vai então para a caverna de Adulão. Aí longa a história, né? Que nós vimos, teve um dia que nós vimos uma mensagem inteira só sobre isso, né? Porque Davi se angustiou demais, se deprimiu, foi aí que ele escreveu alguns salmos, né? Quando ele estava em angústia, quando ele estava em depressão. E aí vai para a caverna de Adulão, e lá ele encontra também alguns homens que vêm até ele, que são homens desprezados pela sociedade. Ele monta um exército, e esse exército vai ajudar Davi a fugir de Saul, e nessa fuga Saul morre numa luta contra os filisteus. Saul morre. Então Davi ele assume o reinado em parte de Israel só ali na região de Judá, né, que é a região de Jerusalém,
que antes ali Judá era conhecido como a região de Hebrom, e Davi vai a Hebrom e começa a governar ali. E logo depois, em batalha, ele acaba também, né, assumindo o reinado sobre todo Israel, né? Que Isbosete, que era o filho de Saul, tinha assumido sobre Israel, e numa batalha eles matam também Isbosete, e Davi assume o reinado sobre todo Israel. Aí ele comete aquele erro, aquele pecado com Betseba, né, que também nós vimos aí um dia, a mulher de Urias, que era um dos 30 valentes de Davi, e a mulher dele fica grávida de Davi. Davi manda matar o marido dela, traz ela para morar no palácio. Betseba tem uma participação importante na história, inclusive hoje nós vamos falar dela, porque quando ela ficou grávida, o filho que ela estava esperando, depois de que já estava grandinho, né, uma criança já, morre, né? E Davi se desespera pela criança e tal, mas na sequência Betseba fica grávida novamente. Nasce um filho, e esse filho tem o nome de paz, que é Salomão, que significa paz. E aí quando Salomão nasce, Deus tem a promessa para Davi que ia fazer de Salomão o rei, né, o sucessor de Davi. Então, Davi está depois no momento tranquilo na vida dele, quando um filho dele, Absalão, se revolta contra ele por causa da morte. Lembra? Isso nós vimos semana passada, porque Amnon, que era o filho mais velho dele, estuprou a irmã, que era irmã de parte de pai e mãe de Absalão, né? E Absalão mata Amnon, que é o filho mais velho, e Absalão fica o filho mais velho, e aí ele acaba traindo o pai e assume o trono no lugar de Davi. Davi foge, Absalão morre também, aí Davi volta a reinar, e agora Davi está reinando sobre Israel. Davi está já no fim da vida, a Bíblia diz que ele está velho. Para os padrões de hoje, para os padrões daquele tempo, não era tão velho, porque nós vivemos um período aí que 70 anos era, né, quando você falava que a pessoa tinha 70 anos, a pessoa estava bem idosa, mas hoje já não mais, né? Hoje a expectativa de vida do ser humano é bem maior, né? E meu pai, por exemplo, tem 83 anos, minha mãe tem 76, né? E hoje nós temos uma expectativa de vida realmente bem maior. E naquela época também, né, Abraão viveu 175 anos, Moisés viveu 120 anos, e dali foi caindo um pouco, né? Mas a Bíblia diz que Davi, com 70 anos, ele já estava bem idoso. Davi já estava no leito de morte, ele já não conseguia mais se levantar. E diz a Bíblia também que ele sentia frio e que nem coberto, nem agasalhado ele conseguia se livrar do frio. Então o que os servos dele fizeram? Foram buscar uma moça para ele, para ficar com ele. Então eles procuraram ali, escolheram a dedo uma moça no reino, uma sunamita, chamada Abisag, e essa moça ficou com Davi no quarto dele. Eles não tinham sexo, não tinham relação sexual, mas ela ficava com ele, dormia com ele, abraçada, para ver se aquecia o rei, né? E o rei já estava realmente bem debilitado, já estava no leito de morte. Aproveitando essa situação que o rei estava debilitado, um dos filhos dele, que aí era o terceiro na sucessão, mas não na sucessão hierárquica, na sucessão cronológica, né? Ele era o terceiro mais velho. Então teve Amnon, que era o mais velho, que morreu, Absalão, que era depois dele, morreu também, e aí o mais velho depois disso era um rapaz chamado Adonias, que era filho de uma das concubinas de Davi. E ele se sentiu no direito de se colocar como rei e foi para cima, chamou Joabe, que era o comandante lá do exército do rei, e deu ali um golpe, mais um golpe, né? E se colocou como rei, se intitulou rei de Israel, e muitos o seguiram. Mas Davi ainda estava vivo, Davi era o rei, né? O trono era de Davi, tanto que o palácio ali, a sala do trono, tudo ainda estava guardado para Davi. Mas Adonias decidiu então se colocar como rei, se declarou rei, e muita gente seguiu Adonias. Até que um dia, e Davi nem sabia disso, Davi estava muito mal, ele não saía do quarto, né? Aí então um dia chegou um profeta para Davi e falou, Davi, eu sei o que está acontecendo, cara, mas teu filho se colocou como rei. E aí Davi, naquela hora, ficou quieto. Mas Natan, lembra de Natan? Natan foi o profeta que repreendeu Davi, quando Davi cometeu o erro lá com Betseba.
Natan então chega para Betseba e fala para ela, viu, não foi... Davi não tinha prometido para você que o seu filho ia assumir o reinado? Por que você vai deixar Adonias agora assumir? Você tem que ir lá e cobrar isso do rei. E combinou com ela, você vai, fala, depois eu entro e reforça as tuas palavras. E ela foi e falou com o rei. O senhor prometeu que meu filho seria o rei. E Davi falou para ela, realmente eu prometi, você tem razão, mas o que está acontecendo? Ela falou, não, porque Adonias está se declarando rei. E nisso entra Natan. E Natan interrompe e aí fala para Davi também. Fala, Davi, Adonias está falando para todo mundo que é rei, tem muita gente seguindo ele, você tinha prometido para Salomão. E Davi falou, chama Betseba de volta, chamou e falou assim, não, o que eu prometi para você eu vou cumprir, a palavra está cumprida, o rei é o Salomão. E aí Davi, então, ainda em vida, manda chamar os sacerdotes, manda chamar os anciãos, aqueles que tinham poder de decisão ali, né, junto ao rei, aqueles que falavam em nome do rei, e falou para eles, olha, vocês vão ungir Salomão, rei em meu lugar, e o meu trono eu vou passar para ele agora, ainda em vida. E acontece isso, Davi então passa o trono dele em vida ainda para Salomão governar. Agora, tem uma história interessante que eu queria ver com vocês, que tá duas coisas. Primeiro, quando Davi chama Salomão e dá conselhos para Salomão. Eu vou falar isso agora primeiro, ó. Davi ele chamou Salomão e começa a dar conselhos para ele antes de morrer. Falou, Salomão, você está assumindo o reinado, uma coisa importante, mas tem algumas coisas que eu preciso que você faça. Aí ele falou, lembra de Simei? Simei me ofendeu demais quando eu estava fugindo de Saul, me ofendeu, me xingou, jogou pedra em mim. Ele está aí no palácio, eu deixei ele aqui com a gente, mas eu quero que você use sabedoria e eu quero que você cuide para que Simei não desça a sepultura sem sangue. E aí então Salomão entendeu o recado, né? Foi bem direto, Davi falando para Salomão matar Simei. Depois ele fala, você lembra Joabe? Pô, Joabe, cara, matou homens de paz, homens de guerra, mas em momentos de paz. Joabe, ele que matou, por exemplo, Abner quando tinha feito paz com Abner. Ele matou homens assim, sacerdotes, matou pessoas inocentes. Ele derrubou sangue em momentos de paz, enquanto eu estava em paz. Então eu quero também que você cuide para que na sepultura dele não fique sem sangue. Também encomendou. E aí fala para ele, lembra de Barzilai? Barzilai é um cara, quando Davi fugiu de Absalão, Davi levou mais de 1000 homens com ele. E como é que eles iam comer no deserto? Fugindo. E Barzilai era um homem rico que chamou Davi e alimentou o exército de Davi. Enquanto Davi estava em fuga, Barzilai que alimentou o exército de Davi. Então Davi chama Salomão e fala para ele, eu preciso que você cuide desse homem, porque Barzilai já era bem mais velho que Davi. Foi, eu quero que você cuide dele, eu quero que os filhos dele comam a tua mesa. Eu quero que os filhos de Barzilai sejam honrados por você, pelo bem que ele fez à nossa família. E aí então, Salomão cumpre a risca. Quando Salomão assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é mandar matar Simei, mandar matar Joabe, e mandou trazer Barzilai, né, e cuida da família de Barzilai. Mas a gente conhece a história que Salomão era um homem muito sábio, que ele pediu sabedoria para Deus. E a gente conhece também que Salomão, ele foi quem construiu o templo, né? Mas tem uma história que é necessário a gente saber. Primeiro, olha só o que Salomão no capítulo 3, olha só, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede o que quiseres que eu te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse em seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou eu ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. O teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo,
para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Olha o que Salomão pediu para Deus. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Então, o que Salomão pediu? Salomão pediu um coração entendido, ou seja, um entendimento, e pediu prudência. Olha para você ver, porque isso aqui é importante a gente saber. Porque o tempo todo ele fala, pô, Salomão poderia ter pedido qualquer coisa e pediu sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria e deu muito mais, né? E Salomão construiu o templo. Agora, encerrando essa história de Davi, eu quero mostrar para vocês a importância de Davi, não só em tudo isso, nessas coisas históricas, mas se você pegar aí o capítulo 22 do primeiro livro de Crônicas, você vai ver que tudo que usou no templo, Davi já tinha deixado preparado. Olha só, disse Davi, esta será a casa do Senhor. Ele tinha entregue o desenho do templo, a planta do templo, ele tinha entregue para Salomão. E fala assim, ó, essa será a casa do Senhor, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos. Os estranhos são pessoas de outros países, os cananeus, amorreus, aquilo tudo que vinha com eles, trabalhando como escravo. E ele pega a esse pessoal que trabalhava, que estava ali a serviço do reino, né, de Israel, e põe o povo para trabalhar. Pediu para eles cortar pedra, cortar madeira, lavar pedra e tal. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos e para as juntas, né? Pegou madeira de cedro do Sidônio. Davi já tinha feito acordo com os Sidônios, com o Irão, que era o rei de Tiro e Sidom, né? Enfim, e ele pegou ouro, prata, pegou tudo que podia ter no templo. Davi tinha guardado tudo e entregou para Salomão. Ou seja, o templo, Davi não só fez o desenho, como também ele pegou muito material e orientou Salomão de como que ele deveria fazer o templo. Então, na verdade, o trabalho de Salomão foi só juntar o povo e mandar o povo fazer. Se você pegar, você vai ver que Salomão pegou muita coisa também, madeira de cedro lá do Líbano, né? Ele fez muitas coisas também, mas Davi já tinha deixado tudo preparado para ele. Mas o mais interessante é quando Davi, então, aconselhando Salomão, quando Davi chama Salomão e está dando esse conselho para ele, para matar Simei, para matar Joabe e para poupar a vida de Barzilai e ajudar os filhos de Barzilai, olha só o que Davi fala para Salomão. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele te disse. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então Davi está aconselhando Salomão, e no meio de todos aqueles conselhos que a gente pode pensar assim, pô, que maldade de Davi, né? Davi guardou rancor de muita gente. Mas olha só, no meio de tudo isso, Davi fala para Salomão, olha, que Deus te dê prudência e entendimento. Que Deus te dê tão somente prudência e entendimento. Por quê? Porque o resto Davi deixou tudo pronto para ele. Davi deixou tudo preparado para Salomão. E fala para ele agora que Deus te dê prudência e entendimento. E aí você lembra quando Salomão tem a oportunidade de pedir para Deus? Salomão lembra das últimas palavras de Davi. Isso é a importância, o legado que a gente deixa para os nossos filhos, a importância que tem de você aconselhar os filhos e de maneira sábia, né? Salomão, a hora que Deus dá a oportunidade para ele falar com Deus, o que ele faz? Ele lembra das últimas palavras de Davi. Tanto que ele começa falando de Davi. Ele fala, Senhor, o Senhor abençoou meu pai andou em retidão nos teus caminhos. O que eu posso pedir? O Senhor me deu uma nação que o Senhor escolheu. E ele falou, quero um coração, ele lembrou de Davi, falou, quero um coração entendido e quero também prudência, porque foi o que Davi tinha falado para ele aqui no leito de morte. Aqui Davi estava no leito de morte, as últimas palavras de Davi para Salomão, depois disso Davi morre, né? E Salomão então lembra dos conselhos que ele recebeu do pai, lembra de tudo aquilo que Davi tinha falado, e aí ele pede para Deus prudência, então entendimento. E a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que existiu na face da terra, que não houve nem antes e nem depois dele, homem tão sábio. Mas o que eu queria falar com vocês aqui
Davi é uma coisa interessante. Eu estava lendo um livro e achei interessante o que o autor escreveu lá, o William MacDonald escreveu, que se você quer saber os feitos de Davi, se você quer entender o que foi que Davi fez, você tem que ler 1º e 2º Samuel e você tem que ler as crônicas do rei, para você saber o que fez Davi. Então, 1º e 2º Samuel e as crônicas do rei, principalmente o primeiro livro de crônica, né? Agora, se você quer conhecer Davi, você precisa ler os Salmos, porque nos Salmos Davi ele se revela interiormente, né? Nos Salmos ele fala quando ele está em angústia, quando ele está em confiança em Deus, quando ele está na batalha, quando ele está em vitória. Então os Salmos que Davi escreveu mostra o interior de Davi, mostra Davi quando ele estava bem, quando ele estava mal, e aí permite que a gente conheça o Davi, um homem, um grande líder, um homem altamente capaz, inteligente, porém cheio de problemas, cheio de angústia, cheio de tentações, né, de pecados. Se você pegar os Salmos, por exemplo, o Salmo 40 é um salmo que mostra quanto Davi confia em Deus, quando ele está em fuga, e aí então ele mostra toda a confiança em Deus, né? Vamos pegar aqui o Salmo 40, quer ver? Olha, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca. Vocês lembram quando Davi vence a batalha, quando ele reassume lá o reinado, ele começa a cantar louvores a Deus, né? E ele escreve aqui no 4, olha, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Se a gente for lá pro Salmo 115, vamos pegar o 115, quer ver? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Aqui ele está falando de quanto ele confia num Deus único e fala dos deuses dos outros povos que não conseguem ajudá-los. Aí o Salmo 125, olha, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está na volta do seu povo. E assim vai. E tinha, olha o 120, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma e os lábios mentirosos da língua enganadora, que te dará. Aqui provavelmente, que é um cântico dos degraus, né? Aqui, sei lá, ele pode estar falando até quando ele estava fugindo de Absalão, porque Absalão estava traindo ele, né? Bom, enfim, só Deus pode livrar o seu povo, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles não teriam nos engolido. Então assim, olha, eles nos teriam engolido, né? A gente começa a ver os Salmos e entender o quanto Davi, ele realmente amava a Deus, o quanto o coração de Davi estava voltado para Deus, né? Mas eu queria trazer uma mensagem para você rapidamente. Você sabe que vai ser em 1 minuto essa mensagem, 2 minutos no máximo, porque aqui Davi fez tudo, deixou tudo preparado, e entregou nas mãos de Salomão. E Salomão então pôde fazer o templo, e ele, quando teve a oportunidade de pedir a Deus, ele pediu a Deus aquilo que Davi tinha aconselhado a ele, mas estava tudo pronto. Agora, eu queria ler com vocês um trecho que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Jesus morreu, foi crucificado, né? Morreu e ressuscitou. E antes de subir aos céus, antes de ser recebido pelo Pai nos céus, ele esteve ainda com os seus discípulos por um período, por um espaço de 40 dias, depois de ressuscitado. E aí antes então dele subir, pouco antes de ele subir aos céus, ele teve com os discípulos e ele disse
deu algumas orientações para os seus discípulos. Assim como Davi orientou Salomão, Jesus ele orientou. Ele disse assim, olha, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, olha só, Jesus reúne os discípulos e ele então fala para eles, olha, assim teria que ser feito para que se cumprisse a lei, para que se cumprisse o que disseram os profetas e para que se cumprisse o que está escrito nos Salmos. Aí então fala, e aí abriu-lhes o entendimento. Olha que interessante, porque até aqui os discípulos estavam andando com ele e eles não tinham ainda o entendimento das Escrituras. Muitas perguntas que eles faziam para Jesus, eles estavam tentando entender ainda tudo aquilo que estava acontecendo. E aí só aqui, só na hora de partir, é que Jesus então dá a eles o privilégio de conhecer as Escrituras. E aí a partir daí então eles passam a saber a Escritura. A partir do momento que eles passam a conhecer as Escrituras, eles então estão preparados. Aí deixam de ser discípulos para serem apóstolos. E aí eles estão preparados. Aí Jesus fala para eles que eles deveriam ir então e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então o que nós temos que fazer é pregar em nome de Cristo o arrependimento. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos falar para as pessoas do amor de Jesus e falar para as pessoas que elas tenham a oportunidade, de se arrependerem dos seus erros, dos seus pecados, para que eles sejam remidos, para que a morte e a ressurreição de Cristo então tenha efeito sobre cada um de nós. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Depois disso, você continuar lendo, você vai ver que levou-os fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou, e aconteceu que abençoando ele apartou deles e foi levado ao céu. Jesus deixou tudo pronto, assim como Davi deixou para Salomão. Ele deixou um legado e deixou também uma autoridade, que é o Espírito Santo de Deus que veio sobre nós. Então, a partir daí agora, cabe a nós seguirmos aquilo que ele nos orientou. Se você pegar aí, você vai ver que Jesus, nos 4 livros que narram o Evangelho de Cristo, você vai ver que ele deixa um legado. E esse legado é o ensinamento de como a gente deve agir, de como deve ser a nossa conduta. E agora, então, nós precisamos pegar tudo isso que está pronto e transformar isso em prática na nossa vida. Né? Foi como Salomão fez. E aqui eu convido a você também a fazer o mesmo, né? A entender o Evangelho e a ouvir as palavras de Cristo e cumpri-las, né? De acordo com o que ele ensinou, porque ele deixou tudo pronto para nós. E antes de partir, ele então deixou aqui uma orientação, deixou conselhos que nós devemos seguir esses conselhos. Tá bom? Então que esses conselhos possam também fazer parte do seu dia a dia a partir de hoje. E que se você tiver oportunidade, fala para alguém do amor de Cristo, para que ele tenha a oportunidade do arrependimento e entender que a morte de Cristo na cruz serviu para a remissão dos nossos pecados e assim a gente tem a vida eterna. Tá bom? Então assim como Salomão foi orientado por Davi e cumpriu as orientações de Davi, que a gente também foi orientado por Cristo, que a gente possa cumprir as orientações de Jesus e que a gente possa entender definitivamente as Escrituras e saber que nós somos convidados para a vida eterna e precisamos ter fé. E o arrependimento é o primeiro passo para a nossa fé, tá? Então que Deus te abençoe poderosamente. Para mim foi uma honra muito grande falar sobre Davi. Agora nós vamos começar um novo ciclo, né? Que não sei ainda, vou estudar, talvez seja Abraão, que aí eu vou começar então
lá de Gênesis mesmo, já vou partir para Abraão, o pai da fé, e aí a gente vai numa sequência aí, todos os heróis da fé, né? Abraão, Jacó, Moisés, Davi, que nós já vimos, né? Então todos esses homens que trabalharam, se a gente pegar Hebreus, tem muitos outros nomes, né? Que eles colocam como pessoas que pela fé superaram problemas quase que irreversíveis, né? E é isso que nós precisamos aprender, que a fé é aquilo que nos traz realmente solução, é aquilo que nos traz a esperança de vida, porque a fé é algo que você espera, mas que você não vê, né? Então, o que nós precisamos é isso, é ter esperança, é esperar em Deus. Isso é fé, é você esperar que Deus vai cumprir aquilo que é a promessa dele, que é nos levar para a vida eterna, né? Mas para isso nós precisamos acreditar nele, é esperar nele, porque a parte dele ele vai cumprir. A nossa parte é só acreditar, só ter fé. Amém? Obrigado, viu, gente? Eu vou orar com vocês. Senhor, obrigado mais uma vez, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos do Teu amor, de falarmos, Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus. Pai, eu quero Te agradecer, Pai, pelo privilégio de aprendermos a cada dia com o Senhor. Quero pedir, Senhor, pelas vidas que estão nos assistindo, ou as que vão depois, Pai, ver a gravação desse vídeo e assistir novamente. Mas que o Senhor possa abençoar cada uma dessas vidas, Pai. Tá? Leva paz para dentro de seus lares, leva, Senhor, saúde. Aproveitando aqui, eu quero lembrar das pessoas que estão enfermas, Pai, né? Das pessoas que foram acometidas pelo Covid, a família lá do Paulinho, da Priscila, da Rose, o Rogério. Há tantas outras pessoas, Pai, que foram acometidas, mas que o Senhor possa colocar a Tua mão poderosa sobre essas vidas e abençoá-los, Pai. Visita os hospitais, Deus, que entra com providência de cura nesses lugares também, Pai. Pai, eu quero lembrar também das pessoas que estão presos, encarcerados, que o Senhor possa visitar os presídios, Pai. Mas não só isso, porque tem muita gente que está encarcerada, está preso, mas fora dos presídios, Pai. Está preso espiritualmente, preso no pecado, preso em coisas que não apraz, preso em coisas, ó Deus, que os enganam, que muitas vezes eles acham, Pai, que estão vivendo em liberdade, mas na verdade estão presos aos vícios, aos pecados. Então eu peço, Senhor, por essas pessoas também, que o Senhor os liberte, Pai. Pai, obrigado. Deus cuida de nós, Pai, como o Senhor já tem feito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado, viu? Todos vocês aí. Puxa, até que enfim eu consegui fazer uma transmissão aqui sem problema, né? Mandar um abraço para a Cacilda, que Deus te abençoe, para a Helena, para a Tânia, para a Edmara, para o Edson, para a Marlene, para o Carlos, para a Tânia, né? A Leninha, né? O Fabiano, que Deus te abençoe, o Fabiano. A Luísa, o Edson, o Vanderlei, a Luísa manda uma palavra para mim, por favor. Espero que você tenha recebido, Luísa. Espero que tenha servido para você, tá bom? O importante é isso, é a gente acreditar em Deus e cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. Assim como Salomão cumpriu o que Davi ensinou para ele, que a gente possa cumprir, tá bom? O Darley, aí manda um abraço para todo o pessoal lá, não só o Darley, a Margarete, o Luiz, né? Mandar um abraço para o Rogério, que tá com Covid. A Rô, que Deus te abençoe, viu, Rô? O Luiz, que eu acabei de falar dele aqui, o Edson, o Edson que pediu uma oração aqui, que também está com Covid. Já orei, viu, Edson, mas que Deus possa abençoar a sua casa aí, tá bom? Vai dar tudo certo, confie no Senhor. A Rua, a Fran, saudade de você, Fran, que Deus te abençoe, viu? O Carlos, a Helena, a Helena também, que Deus te abençoe, viu, Helena? Você, o Laison, né? Que Deus abençoe vocês. A Rê, que Deus te abençoe também, Rê. Quem mais? Deixa eu ver. A Nália, Edmara, Rosângela. Acho que tem alguns nomes que ele repete. A Silvinha, a G Souza. A Ivanete. A Ivanete, pastor, aproveitando que a Ivanete, mandar um abraço para o pastor Adilson, para toda a sua família. Que Deus também abençoe. A Suzana Pereira, a Amaral, a o Sebastião Magno,
Nossa, bastante gente. Gente, desculpa, viu? Eu vou parar aqui, senão... Mas que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Que Deus possa realmente estar com cada um de vocês e dar forças. Que vocês tenham aí uma excelente terça-feira e uma semana aí debaixo da graça do Senhor. Tá bom? Até terça que vem, se Deus quiser.